Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez começamos aqui a reflexão rezando com a palavra. O grau da nossa fé é o grau da nossa oração. A força da nossa esperança é a força da nossa oração. Quando nós rezamos, nós conversamos com Deus. E não podemos ver Ele fisicamente, mas Ele nos vê. E isso é importante. Ele nos vê. Ele ouve tudo que falamos e Ele se alegra quando nós falamos com devoção, com amor, com simplicidade. Nada melhor do que se aproximar do Senhor meditando a sua palavra. Ainda mais num dia especial como hoje, sexta-feira, em que a igreja nos leva a refletir a bondade de Deus, num dia de penitência, nesse amor imensurável que Ele tem por cada um de nós. Dia que dedicamos também à oração, à reflexão, mesmo num dia de trabalho, dia de penitência. E por que é importante para nós dedicarmos à penitência? Porque é uma forma de nos unirmos à paixão de Cristo e refletir sobre a nossa fé. Isso nos ajuda no crescimento na graça, na renúncia da própria vontade, no crescimento espiritual, na nossa vida de oração. A nossa oração, ela gera esperança e a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por isso aqui hoje, rezando com a palavra, vamos meditar na compaixão de Jesus e principalmente em um dos personagens da cruz, o bom ladrão, que a tradição da igreja chama de Dimas, né? Ele conseguiu tocar o coração de Deus e deixou-se também tocar pela misericórdia divina. Então vamos até o final dessa reflexão para que você, à luz do Espírito Santo, possa compreender um pouco mais sobre os mistérios da nossa fé. E a palavra de hoje está em Lucas, no capítulo 23. Nós vamos ler entre os versículos de 39 a 43, que diz assim: Um dos malfeitores ali crucificado blasfemava contra ele. Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. Mas o outro repreendeu: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres o mesmo suplício? Para nós isto é justo, recebemos o que merecemos, os nossos crimes, mas este não fez mal algum. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Jesus respondeu: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Na nossa reflexão, olhamos para esses dois personagens na cruz. Primeiro, para o mau ladrão, que justamente blasfema contra o Senhor. A palavra malfeitores, ela envolve pessoas de comportamento ilícito. Aqueles malfeitores, a gente não sabe exatamente o crime que eles cometeram, mas eram pessoas criminosas. Malfeitores, a palavra está realmente relacionada com aqueles que não têm escrúpulos, né? Com pessoas que são capazes de praticar coisas terríveis. Não sabemos, como eu disse, se é um crime, não sabemos se era um mau comportamento. Mau comportamento, sim, claro, mas o que exatamente eles fizeram? Corrupção, fraude, prejudicaram pessoas ou poderiam também ter matado. A palavra deixa bem claro que eram malfeitores. Pessoas dignas de misericórdia, assim como nós. Ela dá ênfase nisso. Mas o importante é a gente pensar que ali, a repreensão que o bom ladrão faz, ele mostra o seguinte, quando ele diz assim: Nem sequer temes a Deus, tu que sofre no mesmo suplício. Esse outro malfeitor, ele não acredita na divindade do Senhor. Ele se refere ao Senhor dizendo: se você é Deus, desce da cruz e salva a gente também. Uma salvação momentânea, uma coisa imediata. Não havia nenhum arrependimento. Diante de tudo que ele fez ao longo da vida dele, não importa. Se ele blasfemava, se ele xingava, ele não conseguia nem sequer ver Deus ali do lado dele. Ele não conseguiu ver a salvação porque ele estava centrado nele mesmo, nas próprias coisas, nos próprios problemas, sem arrependimento nenhum. Nós precisamos refletir nisso porque às vezes na nossa vida isso é muito comum. Quando você centraliza no seu problema só, quando você não consegue sair fora de si, olhar para Deus, reconhecer que Deus é Deus,
e que não é Deus que tem que fazer a sua vontade, mas é nós que temos que nos submeter à vontade de Deus. Nós temos que olhar para Deus e ver o que Ele quer de nós. Quando nós nos centramos na própria vontade, brigamos com Deus, achamos que Ele tem que nos dar as coisas, que Ele tem que fazer a nossa vontade, enveredamos pelo caminho negativo. Nos afastamos de Deus, nos afastamos da salvação. No entanto, o outro ladrão, quando o repreende, ele diz assim: nem sequer nessa condição você teme a Deus? Você está aí, entre aspas, à beira da morte, está com a tauba final de salvação e você não olha para Deus? Assim também acontece, é uma advertência que serve para a gente. Nem sequer nessa situação você vai direcionar seu olhar para Deus. Às vezes a pessoa põe a culpa em todo mundo, ela põe a culpa das infelicidades, do mau comportamento, mas ela não consegue pedir a Deus que projete luz dentro dela mesma e ver que o problema pode estar dentro dela. O problema pode estar dentro de você e não no outro. O outro tem seus problemas, sim, não isentamos de culpa, mas nós que escolhemos a maneira como nós queremos viver. E o temor a Deus é o princípio da sabedoria, já falamos isso aqui. Então ele olha. Agora tem um fato muito extraordinário que acontece também com o bom ladrão. Ele foi crucificado, junto com Jesus. A crucificação do Senhor foi por volta de 12 horas. Entre 12 horas e 3 horas da tarde, ele está ali observando tudo. Ele recebeu uma graça extraordinária, uma graça necessária a todos nós, que é a graça da contrição dos pecados. A contrição é uma graça dada por Deus, em que nós conseguimos sentir a dor que Deus sentiu quando nós pecamos. E isso está lá no Catecismo da Igreja Católica. Fala de uma maneira belíssima. Ele diz justamente isso. O Catecismo vai nos ensinar que a contrição é um arrependimento perfeito. É um arrependimento motivado pelo amor de Deus, pela dor de o ter ofendido. E é isso que ele sente durante tudo aquilo que ele olha ali durante o Calvário. 2 olhares diferentes. Um olhando com ódio, com rancor, com raiva, sem arrependimento. E o outro com olhar. Ele via os insultos que o Senhor recebeu. Ele via os deboches, os soldados, os infortúnios de Jesus na cruz, a dificuldade para Jesus falar. Ele estava amarrado, Jesus estava crucificado. Ele viu todo o sangue do Senhor sendo derramado. Ele viu a mãe do Senhor aos pés da cruz, as lágrimas daquela mulher, e gerou fruto também na vida dele. Ele vê tudo o que acontece, todos os personagens ali, e ao mesmo tempo ele olha para Jesus e ele reconhece em Jesus a salvação, ele reconhece que Jesus é Deus. Ali foi movido pela fé. Talvez ao longo da vida os dois poderiam ter já encontrado com Jesus nas missões. Quantos lugares Jesus andou e eles estavam por ali, quem sabe roubando, quem sabe criando artimanhas, e no entanto, alguma palavra ao longo da vida dele ele ouviu de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus, porque Jesus naquele tempo ficou muito conhecido. Ele presenciou, talvez, todo mundo gritando crucifica-o. Ele estava no meio da multidão. Será que todo esse movimento de ver Jesus carregando a cruz, aquela situação, ver a resignação do Senhor na cruz, porque o Senhor ali, ele pregou com silêncio. É claro que ele emitiu 7 palavras, e uma dessas palavras foi: Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. Esse ladrão presenciou muita coisa e se deixou tocar por Deus. Quem sabe naquela cruz aquele homem não chorou de arrependimento? Quem sabe Jesus estava ali sofrendo, mas ali ao último momento do evangelho pregado aqui na terra, da palavra viva do Pai que foi para a cruz, foi salvar na última hora aquele homem que se arrependeu. Isso é grande, isso é maravilhoso, porque ali ele, mediante a fé, ele dirige ao Senhor uma oração derradeira. Diante daquilo ele testemunha. Ele fala, o versículo 41 é bem claro: para nós isso é justo. Recebemos o que merecemos, os nossos crimes, mas este não fez mal nenhum. Ele é Deus.
Ele não fez mal nenhum, ele recebeu uma iluminação divina, a graça de um arrependimento profundo. Ali, diante do Senhor, era uma confissão geral que estava acontecendo, vendo a vida inteira dele. E olhando aquele sangue derramado, olhando aquela situação. Ele entregando, Jesus entregando ali também. Ele presenciou o filho à mãe, a mãe ao filho. E ali ele faz a última oração derradeira. Senhor, lembra-te de mim, quando estiveres no teu paraíso. E ali o Senhor faz uma expressão que ele sempre falava, né? Em verdade te digo. Isso quer dizer que o Senhor faz afirmar uma intenção, ele enfatiza com a autoridade que tantas vezes ele pregou o Evangelho, com a autoridade de um Deus vivo e verdadeiro. Ele destaca em verdade, estou falando com veracidade. Eu falo a você, meu filho amado, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Uma oração que teve uma resposta imediata. Ele foi para o céu e roubou o céu na frente de todo mundo. Ele entrou porque ele pediu isso ao Senhor, pediu a salvação. Ele pediu a salvação mediante os próprios pecados. Ele não titubeou, ele não ficou rodeando, ele pediu o que era mais necessário, a minha salvação. Eu estou na última hora. É aqui que eu preciso da graça de Deus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso é tão verídico, tão maravilhoso para a nossa vida, que nos faz refletir. Jesus morreu por nossa causa, pelos nossos crimes, tudo se consuma na cruz. Ele diz, quando eu for elevado, atrairei tudo a mim. Então a importância do arrependimento, da fé e a misericórdia de Deus. Não importa o tamanho do teu pecado, se aproxime-se de Deus com misericórdia, o Deus da misericórdia. Aproxime-se de Deus com arrependimento. Olha para a tua vida, faz uma confissão geral se você nunca fez. Aqui mostra bem claro a misericórdia de Deus, que não falou para aquele homem, não vou te salvar, você vai ter que voltar à terra para redimir você mesmo seus próprios pecados. Não foi isso que o Senhor falou. O sacrifício redentor do Senhor foi o suficiente para nos salvar. O sangue dele foi derramado por nossa causa, pagou até a última gota de sangue por nós, por resgate daquele homem malfeitor, por resgate da vida de cada um de nós. Isso demonstra que desmonta qualquer doutrina de reencarnação, porque Deus está vivo. Ele ressuscitou. Nós, católicos, acreditamos na ressurreição do Senhor. Ele morreu a nossa morte. Ele intercedeu por nós junto do Pai, oferecendo-se a si mesmo com um sacrifício reparador. Ele reparou toda a história de vida negativa daqueles malfeitores. Ele reparou. Só que um aceitou a salvação e o outro não. Um resolveu olhar para Deus, olhar para a misericórdia dele, e o outro recusou. Então, nessa reflexão de hoje, Jesus nos ama. Jesus nos salvou. Ele nos amou primeiro. A iniciativa da salvação partiu dele. E isso é tudo, isso basta. Não importa o tamanho do nosso pecado, importa o arrependimento. Vamos pedir ao Senhor essa graça especial, a graça de uma contrição perfeita dos nossos pecados, a graça de buscar o conhecimento de Deus e de se deixar tocar por Ele. Para você se aproximar de Deus, você precisa acreditar que Ele é Deus, então a fé é necessária. Segundo, é necessário o arrependimento. Deus não passa a mão por cima do nosso pecado, mas se deixando tocar pelo Senhor, pela sua misericórdia, pelo seu amor, São Paulo já dizia, na palavra, o amor de Deus nos constrange, Ele não nos acusa. Ali não houve nenhuma acusação. Jesus pregou na cruz para aquele ladrão, pregou para ele com a sua atitude, com a sua resignação, com o seu amor, com a sua compaixão. A palavra de Deus é extremamente necessária. A meditação da palavra gera em nós a contrição. A meditação da palavra gera em nós a salvação. Então, meus irmãos, hoje, nesse dia muito especial, vamos nos colocar na presença de Deus e pedir ao Espírito Santo nesse momento que nos dê essa graça da salvação eterna.
Quantas vezes nós pedimos tantas coisas ao Senhor, mas nós precisamos pedir aquilo que esse bom ladrão pediu na última hora derradeira. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Tu conheces toda a minha vida, tu conheces a minha história de vida, sabes os meus pecados, estão todos diante da sua presença. Conheces, Senhor, por onde eu tenho andado, as minhas limitações, o meu esforço, a minha luta para combater o mal que há dentro de mim. Por isso, Pai Santo, em nome de Jesus, nós te pedimos, derrama teu Espírito Santo sobre nós, porque é o teu Espírito que nos convence do pecado. Tira de nós, Senhor, todo o egoísmo, toda a vaidade que faz cada um de nós olharmos para nós mesmos sem sequer desejar a conversão e a salvação do outro. Hoje, Senhor, de uma maneira especial, eu quero rezar pela conversão dos pobres pecadores, aqueles, sobretudo, Senhor, que têm um coração endurecido. Traga-os aqui no seu preciosíssimo sangue, Senhor, para que o seu reino seja estabelecido na vida de cada pessoa, que elas possam sentir o teu amor, que elas possam se sentir tocadas pela tua graça. Quantos, Senhor, têm sede de Deus e colocam tantas coisas no lugar de Deus, mas não sabem que o Senhor é o único que pode suprir as nossas necessidades. Tu és aquele que pode suprir as nossas carências. Tira de nós, Senhor, toda a vaidade, todo o orgulho, toda a soberba, toda a resistência. O Senhor prometeu, através do teu Espírito Santo, quando fosse derramado, que tiraria do nosso peito o coração de pedra e nos daria um coração novo, um coração restaurado. E nós te pedimos hoje, Senhor, tira de nós toda a dureza de coração, toda resistência à tua palavra, ao teu poder, a toda resistência à tua pessoa, Senhor, porque tu és o único Salvador, o único Deus vivo, Redentor, que nos ama, que reparou diante do Pai, Senhor Jesus, todo o nosso pecado. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor por ter derramado o seu sangue por nós, por ter nos dado vida nova. Quero te louvar e agradecer pela sua presença em nossa vida através da tua palavra. Bendito seja, Senhor. E hoje, de maneira muito especial, eu te peço, Pai Santo, em nome de Jesus, para mim, para todos nós, a graça da salvação eterna. E sobre a intercessão de Nossa Senhora, aquela que estava aos pés da cruz, aquela que coopera com a nossa salvação, é a ti, Mãe, que dirijo. Nós que somos os degredados filhos de Eva, nós que estamos aos pés da cruz nessa manhã, rezando e pedindo a nossa salvação. O mais importante, a libertação, a cura, a restauração, a conversão não só nossa, mas de toda a nossa família, de todos os pobres pecadores. Levamos agora a misericórdia divina pelas tuas mãos, Mãe, e pedimos, reza por nós, liberta-nos, cura-nos, restaura-nos pela sua intercessão constante diante do coração de Deus, diante do coração de Jesus, teu amado Filho. E assim nós rezamos, com muita confiança, nos colocando na sua proteção, Mãe, neste dia. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gememos e choramos neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Tenho certeza, Mãe, que esse bom ladrão também foi acolhido por vós, assim como cada um de nós. Por isso nós encerramos esse momento de oração, que a Senhora possa estender as mãos e dai-nos a tua bênção, ó Mãe querida. Abençoa a vida de cada ouvinte, de cada pessoa que rezou nesse momento, e que a palavra de Deus possa produzir muitos frutos. Amém. E assim nós encerramos esse momento sob a intercessão da bendita e gloriosa Virgem Maria, aquela que reza pela conversão de todos os pobres pecadores, pela nossa conversão, que ela acompanhe você durante todo esse dia. E se você gosta desse conteúdo, compartilhe, para que chegue no coração de mais pessoas que precisam de compreender a vontade divina e o amor de Deus que é constante na nossa vida.
Fique com Deus e que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.